Fala pessoal, esse vídeo é super pedido pra mim, afinal todo mundo tem um lado curioso dentro de si, né? E eu vim aqui pra responder essa pergunta, afinal, quanto ganha um tradutor e intérprete de Libras? Gente, eu vou falar pra vocês, tem que ralar muito, tem que estudar muito. Ainda não é tão valorizada a profissão, mas se você está pensando em aprender Libras para se profissionalizar, vale a pena, tá? É uma profissão que exige bastante dedicação, estudo para sempre, né? Atualizações, mas vale muito a pena, é muito gratificante, inclusive no lado financeiro, tá bom? Então vamos lá, pra gente pautar aí o quanto se cobra, né, o honorário do intérprete de Libras, existe um órgão chamado FebraPills que tem uma lista de referência de honorários para o serviço de interpretação e tradução, tá? Inclusive guia a interpretação, tá bom? Também lá para os surdos cegos, né? E a FebraPills através dessa lista de honorários que regulamentam o mínimo a ser cobrado, né? E todos aqueles intérpretes que são éticos, né? Eles seguem essa tabela, essa lista, para que não seja uma concorrência desleal no mercado, ok? Então, o que se recomenda? Toda vez que você quiser saber o valor que está o honorário de determinado serviço, você entra online no site da FebraPills e consulta a lista, a tabela. Por que online e não salvar o PDF? Porque constantemente essa tabela é atualizada. Então, às vezes você tem um PDF antigo com você e aí você se baseia em valores antigos e a tabela já foi atualizada. Então, indica-se que sempre consulte online, tá bom? Entre no site, é bem fácil acessar, não demora, tá? Tá sempre atualizadinho. Então, vou deixar o link aqui na descrição para você também ter acesso a essa tabela e poder ver com mais detalhes. E para esse vídeo eu separei alguns tópicos aí, que talvez são os que as pessoas têm mais curiosidade de saber, pra gente aprender aí, pra gente descobrir quanto é o honorário do intérprete. Mas, como eu já falei, a informação tá disponível para todo mundo, é só entrar na lista de referências de honorários da FebraPills, ok? Então vamos lá. Ó, contextos de conferência, como é que funciona? O que são conferências? A gente vai ter aí palestras, oficinas, seminários, congressos, fóruns, audiências, assembleias, encontros, enfim, como que funciona isso? R$ 864 a diária, e a diária é avaliada em 6 horas de trabalho. E cada hora a mais, ou seja, se você trabalhar 7 horas, essa hora a mais custa R$ 144. E precisa de no mínimo 2 intérpretes por plenária. Por que 2 intérpretes? Porque imagina você ficar interpretando 6 horas seguidas, a tendinite vem, não é mesmo? O trabalho do tradutor e intérprete é um trabalho de movimentos repetitivos e precisa haver, né? Não tem como não existir aí uma pausa de 20 a 30 minutos, precisa haver uma troca de intérpretes justamente por causa dessa exaustão corporal que não faz bem, tá bom? Então, no mínimo 2 intérpretes, porém os honorários aqui são para um intérprete. Então, se você, nesse caso, tiver uma conferência, você já tem que contar aí na sua cabeça que você vai gastar o valor dobrado. Então, 864 aí vezes 2, tá bom? Porque são 2 intérpretes, o mesmo serve para as horas avulsas. E ainda tem um adendo aí, né, que conferências com mais de 6 horas precisam ter no mínimo 3 intérpretes por plenária, justamente pelo mesmo motivo que eu falei. E também a tabela de honorários, elas nos dá uma informação para que você inclua no seu orçamento o tempo que você vai ter de preparação para esse evento, que é no mínimo de 1 hora. Então, muitas vezes, a gente interpreta temas que a gente nunca ouviu falar. E antes de interpretar, a gente precisa ter acesso, por exemplo, aos slides dos palestrantes, ou então os slides das reuniões, das conferências. A gente precisa estudar sobre o tema para se familiarizar com os termos técnicos, aprender os sinais desses termos técnicos, e tudo isso demanda tempo. E tempo é dinheiro, né? E aí você conta também essas horas de estudo aí no seu honorário, no seu orçamento, ok?
Segunda coisa que eu trouxe aqui foi sobre propagandas de marcas e similares. Hoje em dia a gente tá vendo muitos intérpretes, né, no cantinho da tela aí de marcas famosas, né? Quanto é que esses intérpretes estão ganhando? Quando a gente tem esse tipo de serviço, a gente não cobra mais então a hora, a gente cobra o minuto. E por intérprete, o minuto custa R$250. E nesse caso, não precisa de 2 intérpretes, afinal não é ao vivo, né? É gravado, a pessoa pode se preparar aí, né? Gravar em dias diferentes, enfim, é outro contexto. Então é R$250 por minuto, né? Até 1 minuto é esse valor. Agora, talvez aí uma situação que é que você mais já se deparou com intérpretes, né? Talvez você despertou para percebê-los nas propagandas políticas, né? Ou seja, vinhetas de horário político, propaganda eleitoral, horário eleitoral, campanhas eleitorais, certo? Então, quanto é que esses intérpretes aí estão recebendo? Esse honorário é R$300 por vídeo de até 1 minuto e conta com, no mínimo, também 2 intérpretes no caso de uma campanha eleitoral ou então de um horário eleitoral, tá bom? E esse valor por minuto, certo? Lembrando que a tabela também traz algumas informações. Por exemplo, toda vez que você precisar da autorização, fornecer autorização do uso de imagem ou de voz, você vai acrescentar 30% do valor total do serviço. Então, você vai fazer o seu orçamento e em cima do valor total você vai acrescer 30%, que é de direito de imagem, direito autoral, né? Direito de voz. Ok? Além disso, serviços em línguas estrangeiras você vai acrescer do valor 50%. Então, por exemplo, eu já interpretei do inglês para a Libras, tá? Então, interpretar do inglês para Libras no meu orçamento, eu incluí 50% a mais do valor cobrado, porque eu estava tratando de uma língua estrangeira para a Libras. E vice-versa também, da Libras, fazer a versão voz para língua estrangeira, você acresce 50% do valor, ok? Tentei separar aqui as situações aí mais comuns, né, que a gente mais vê intérpretes, mas se você der uma pesquisada, você vai ver que o intérprete atua em diversos campos, muitas vezes desconhecidos por muitos. Afinal, acessibilidade e inclusão tem que estar em todo lugar e às vezes a gente não se dá conta que ela é necessária em determinadas situações, mas ela é. E lá na tabela você pode saber também qual é o mínimo aí que o intérprete de Libras pode ganhar. Lembrando que conforme você vai se tornando conhecido, conforme você vai estruturando a sua equipe, também o seu espaço de gravação, né? Afinal, muitos intérpretes têm os seus estúdios em casa, então a gente tem custo com a luz, custo com a questão da câmera, né? Dos equipamentos, energia, enfim. Você vai acrescendo esse valor aí no seu produto, no seu serviço. E aí isso vai também sendo acrescentado no seu orçamento. Mas o mínimo, né, o valor ético a se cobrar aí é o mínimo. E o mínimo está presente na lista de honorários, de referência de honorários da Febrapios. Gostou desse conteúdo? E aí, depois dessa você já quer virar intérprete também? É legal, né? É bem vantajoso, mas para se tornar intérprete tem que saber muito bem a Libras e depois se profissionalizar, conhecer estratégias tradutórias. Então é um caminho longo que precisa de bastante estudo, mas vale a pena. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo pra gente saber mais desse universo da Libras. Tchau, tchau!